Boa tarde a todos e todas, saudações tradicionais, estão me ouvindo? Sim, Cota, boa tarde, bem-vinda. Tudo bem contigo? Boa tarde. Fernanda, querida. Olá, tudo bom? Horas nós esperamos, Fernandinha, que bom. Querida, feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Primeiramente, agradecer bastante o convite, de estar aqui. Através das nossas reuniões do NEAB, eu já conhecia o projeto, o Alan está muito empolgado, sempre traz relatos. E depois com a Kim, durante a aula também nós comentamos, e também ela comentando de como ela está interessada pelo tema, e é um tema que eu venho me dedicando já há bastante tempo, isso antes de se tornar um tema, de pesquisa, de extensão, de ensino, eu já trabalhava e atuava nesse tema, tá? Então, eu queria primeiro assim, dizer de que lugar que eu falo, que eu acho que é importante, Não sei, eu não conheço todo mundo. Fórum, temos o maior prazer, Fernanda, em estar te recebendo nessa cooperação aí entre a URCS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Fórum, nessa empreitada que a gente está colocando aí de ousar trabalhar em segurança alimentar e soberania alimentar dos povos tradicionais de matriz africana. Tu não tem ideia da alegria de te ter aqui. Muito obrigada. Vamos lá. Apesar que eu sempre digo que nós caminhamos em alguns campos, às vezes diversos, mas é bom a gente poder se juntar para ver onde é que está o que se junta e o que se separa. Vamos lá. Um abraço. O importante é a gente caminhar em direção da garantia do direito humano e a segurança alimentar, E essa direção sempre foi, Regina, a mesma, Bom, então tá, pessoal. Falar de que lugar que eu falo, Quem eu sou. Então, eu sou formada em nutrição, tá? Com pós-graduação na área de saúde coletiva e epidemiologia. Então, a epidemiologia é atualmente o campo, a área que eu atuo, Então, nutrição, assim, ficou meio que perdido. Eu acabo trabalhando nutrição quando eu discuto saúde pública, políticas públicas, Mas é desse lugar. Mas a epidemiologia e a saúde coletiva hoje é o meu atual campo de trabalho e de ensino, de extensão, pesquisas, Então, dentro do Departamento de Saúde Coletiva, eu dou aula para graduação em saúde coletiva, dou aula na residência multiprofissional em saúde coletiva e no mestrado em saúde coletiva também, E coordeno o Arambi, que é um grupo de estudos e pesquisas em saúde da população negra, O Arambi foi criado logo quando eu entrei na URGS, em 2015, e está sendo espaço semelhante a esses de vocês, Um coletivo onde compõem professores, alunos de graduação, de pós-graduação, pessoas do controle social, membros do movimento negro, do movimento de mulheres negras, É isso. Entrei no NEAB, o Arambi, então, também faz parte hoje do NEAB. Nem todas as atividades do Arambi estão dentro do NEAB, Porque é um grupo que já existia antes, mas algumas atividades também o Arambi, faz dentro do NEAB. E eu faço parte também de uma rede de mulheres negras para segurança e soberania alimentar,
há 15 anos. Por isso que eu digo, né, que esse tema, para mim, vem muito antes, né, de eu me tornar pesquisadora, professora, mas desse lugar de militância, né, desse lugar de militância de mulheres negras. Então, eu faço parte também dessa rede, né? Rapidamente, assim, da rede, surgiu em 2005, na verdade, eu estava no mestrado, ou estava na graduação ainda, e a gente tinha uma dificuldade, né? Porque os cursos de nutrição totalmente, como os da saúde, né? Em geral, eurocentrados, né? Então, nós não tínhamos espaço para discutir algumas questões da população negra, algumas questões voltadas para resgatar e preservar a nossa cultura, tradição, né, afro-brasileira. Então, nós criamos um grupo, né? Hoje a rede é imensa, já é internacional, mas começamos com um grupo de nutricionistas, né, para tratar esse tema. Então, hoje, a Rede San, né, já está em vários espaços aí, internacionalmente também, mas ela surgiu com essa necessidade da gente discutir e incidir principalmente em políticas públicas, né, para a população negra. E fez 15 anos, né? Esse ano, não, foi ano passado, fez 15 anos, então nós fizemos junto com várias entidades parceiras, né? Mas quem executou foi a URGS, aqui uma rede, uma formação, na verdade, né? Formação para nós, integrantes da rede, que era o foco, mas nós abrimos também para outras pessoas, né, sobre questões de segurança alimentar, soberania, do direito humano, alimentação adequada, focado para a população negra. E foi muito bonito, né? Porque a gente conseguiu dialogar com pessoas, né? Que se fosse presencialmente nós não íamos conseguir, né? Então, pessoas de todo o Brasil estiveram conosco. Bom, gente, o Arambi, então, ele parte, né, de alguns pressupostos, né, e de alguns referenciais teóricos. Então, o pensamento do feminismo negro, o pensamento de mulheres negras é o nosso referencial teórico, também para discutir as questões de saúde, de soberania, segurança alimentar e educação como um todo, tá? Então, esses referenciais teóricos, né, nos direcionam. Então, todo o conhecimento, né, que nos trouxe e Lélia Gonzalez, né, Luísa Bairros, e que nos traz até hoje, Sueli Carneiro, Collins, Angela Davis, né? Então, é a partir desses referenciais. E aí, eu sempre trago isso, né, dentro do nosso grupo e das nossas conversas, né, que eu sempre gosto desse grafite, a Gabriela, que já me ouviu falar lá, né, já deve conhecer, porque eu sempre trago esse grafite que traz, né, mulher negra e saúde, invisibilidade adoece e mata. E adoece mesmo e mata mesmo, né? Não é maneira de dizer. Os indicadores epidemiológicos nos trazem isso, né? Quando a gente vai analisar mortalidade ou algumas morbidades também. E a invisibilidade, por quê? Porque são temas ainda ausentes, né? Dentro do nosso processo de formação. Assim, falando do lugar, né, de uma profissional de saúde,
né? É um tema ainda que não está dentro dos nossos currículos, né? Então, diante disso, esse grupo vem, né, para visibilizar, tá? E dentro do campo da soberania e segurança alimentar, né, as referências que nos direcionam, obviamente, né, depois atualizando várias pesquisadoras, pesquisadores hoje, né, que trabalham e vêm nos auxiliando, nos ajudando a pensar isso, mas os clássicos aqui nós não podemos fugir, que é, né, aí a Carolina Maria de Jesus, né? Eu acho que o quarto de despejo, para mim, é um clássico que já nos ensinava lá na década de 40, né? Do que é a fome, do que é a segurança alimentar, o que uma mulher negra, periférica, mãe de 3 filhos, né? Catadora de lixo, né? Precisava para garantir muitas vezes o mínimo, né? E o Josué de Castro, né, que nos traz que a fome é um problema político e social, é isso, né? É desse lugar que nós temos que discutir a fome no Brasil, apesar de muitas vezes biologicizar, né, esse tema, mas é a partir desses referenciais. Tá? Aqui acho que, né, não carece falar, né, quem foi e quem é Carolina Maria de Jesus. Eu sou totalmente apaixonada, eu acho que o fato de despejo é uma literatura, né, sempre atual e agora mais ainda, né, porque nós estamos falando da fome, né, mais uma vez, e o Josué de Castro aí, que, né, também trouxe todo como que a gente deve discutir isso, né, de uma forma política e social. E aí, dentro do grupo e das pesquisas, né, é isso. Nós trabalhamos também a partir do racismo, discutindo né, porque é isso, eu estou trabalhando com foco na população negra, né? Então, eu sou uma epidemiologista social, sanitarista, né? Então é isso. Eu vou trabalhar com as questões da população negra a partir, né, desse conhecimento de que o racismo é um determinante social de saúde. Ele que determina o nosso nascer, o nosso, né, como que a gente nasce, como que a gente vive e morre, né? Então, é a partir desse lugar. Então, todas as pesquisas, né, que a gente desenvolve, trabalha muito dados e estatístico, mas sempre trazendo o racismo como um determinante social e de que ele é uma programação social e ideológica, né? E que ele vai se reciclando no decorrer desse tempo todo, de formas diferentes, manifestações diferentes, mas é o racismo, né? Que incide sobre os corpos de negros e negras, né? Também é deste lugar aí. E eu trago muito, né? Também eu sou a única professora negra do nosso departamento, eu acho que da escola de enfermagem toda. Então, por conta da ausência desse tema, né? Eu trago isso por meio de grupo, de oficinas, de pesquisa, para justamente, né? Romper com o que a Sueli Carneiro já nos dizia, né, do racismo científico, né, que o epistemicídio, assim, né, que é isso, de que pessoas não brancas não pensam e não produzem conhecimento, né, para romper este lugar de apagamento, né, e
é isso, né? Falando rapidamente sobre o grupo, né? Nós estamos aqui para romper, então, esses referenciais e teorias eurocêntricas, né? Porque é isso, não posso trabalhar com população negra, população indígena, populações tradicionais, dados e discutir com base em autores eurocêntricos, né? É isso, não dialoga, né? Então, é isso, a teoria, os estudos, a gente, então, traz sempre, né, estudos mais afrocentrados, intelectuais, negras, pesquisadores negros e negras, né? E tentando caminhar para uma epistemologia descolonial, tá? Bom, gente, a segurança alimentar, então, isso é a trajetória aí da Fernanda, é a trajetória do nosso grupo, né? E a segurança alimentar, então, eu já fiz parte, né? Faço parte da rede ainda, não mais como coordenadora, mas eu já fiz parte do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, no qual eu tive a honra, né, de dividir esse, né, estar junto com a Cota, né, e eram brigas, né, Cota, para a gente poder incluir as nossas pautas, nossos temas, né, porque é disputa, é campo de disputa mesmo. Mas foi um momento bom, né, e que existia o Conselho, né, isso, hoje nem isso mais nós temos, né, essa instância. Bom, a segurança alimentar, né? Vocês, como grupo, já devem conhecer, né? Que é a dimensão da complexidade que é trabalhar com a segurança alimentar, né? Que é um conceito complexo. Tu não dá conta da segurança alimentar se não trabalhar de uma forma intersetorial, né? Porque é isso, né? É muito complexo. Aqui dá para ver bem, né, que a segurança alimentar, tu trabalha desde a produção, disponibilidade de alimentos, de acesso a políticas públicas, como também o acesso ao serviço de saúde, né? Então, é muito amplo. E, obviamente, que a gente não consegue trabalhar todas as dimensões, né, da segurança alimentar. Mas a gente vem trabalhando bastante com a saúde, né? Que é o foco do acesso à saúde, da implementação da política da saúde da população negra, né? Que já desde 2009 temos a política, mas ainda não são todos os municípios que implementaram, né? Trabalhamos também com a ingestão, né? Trabalhando com já estudamos, já fizemos a aplicação da EBIA, que é a Escala Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar, né? Então, a gente consegue trabalhar alguns aspectos da segurança alimentar e nutricional, mas não consegue trabalhar com todo devido à complexidade mesmo do que é a segurança alimentar. Então, nesses últimos anos, né, a partir de 2003, com a estratégia Fome Zero, que foi por meio da sociedade civil que conseguiu colocar essa agenda da fome como uma agenda política e várias políticas públicas, né, no governo Lula, governo Dilma, para erradicar a fome. Então, a segurança alimentar também foi construída nesse processo todo. Então, nós tivemos reduções significativas, né, da insegurança alimentar.
principalmente a grave moderada, né? Que a grave, a gente pode dizer que é a fome mesmo, a moderada, aquela preocupação, né, de que se vai ter comida ou não até chegar o final do mês. E tivemos redução significativa, porém, né, nós trabalhando muito com o quesito raça-cor, a dificuldade de inserir o quesito raça-cor, né, em todas as análises, nos programas, na saúde ainda, né, muitos dados não são preenchidos, a ausência desse dado não nos permite fazer o monitoramento adequado, né, disso. Então, a partir de muita briga lá, começaram a disponibilizar os dados por raça-cor e a gente percebe o quê, né? O abismo entre brancos e negros. Aqui são os dados da PNAD. A PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio que o IBGE fazia, porque não teve, né, depois, foi a última PNAD, não foi a 2013, não, eu acho que foi 2013 a última, né, daí depois acho que foi a POF, e agora a pesquisa que a Rede de Pesquisadores Negros fez. Mas mostra o quê? Que apesar da queda da insegurança alimentar, a diferença entre a população negra se mantinha, diminuía, mas diminuía de pouco, né? Porque as políticas universais não dão conta para diminuir a desigualdade racial, social, né? Elas diminuem, a gente tem, né? Mas elas diminuem para todo mundo de forma igual, né? E aí nós não temos a equidade. A equidade o pilar do nosso sistema único de saúde, né? Então, não tem como tu fazer saúde, promover saúde, se não for integral, de uma forma equitativa, com participação e controle social. Então, nós já vínhamos apontando isso, e aí, quando a gente estratifica a segurança alimentar com a raça-cor e o gênero, né, mostra o que a gente já sabia, né, mas que nós precisamos fazer com que se estejam nos nossos relatórios, que as mulheres negras têm os piores indicadores, né, e esse indicador aí, ele é pior para mulheres negras, pior para homens negros, né? E seguido depois de mulheres brancas, e onde os melhores indicadores são sempre de homens brancos. Então, essa análise interseccional, né, que Carolina Maria de Jesus já nos ensinava, né, que a gente tem que olhar os dados de uma forma interseccional, porque é isso, eu não sou mulher agora eu sou negra, agora eu sou professora universitária, é isso, né? A interseccionalidade tem que dar conta desses componentes todos que nós somos, né? É um corpo social, né? É um corpo social e político, não é um corpo biológico. E, né, aí nós temos a Kimberly, né, Crenshaw, que traz esse conceito da interseccionalidade, né, da importância da gente analisar o dado quantitativo, né, mas pensando no racismo, patriarcalismo, na opressão de classe, né, que tudo isso determina o acesso que nós temos a serviços, políticas públicas, tal. E aí nós começamos a analisar mais esse
esses dados, né? Então, pegamos os dados da PNAD de 2009, depois a de 2013 também, e mostrava o quê? Que a insegurança alimentar no Brasil é muito maior, né? No norte, nordeste, né? Então, se a gente pegar a insegurança alimentar aqui de todas 27 unidades da federação, o Rio Grande do Sul, aqui, ele é o terceiro estado com menor insegurança alimentar, né? Então, por isso que os programas eram prioritários para o norte, nordeste. Porém, se a gente olha o dado universal, é isso, Rio Grande do Sul está de boa, né? Porém, quando a gente estratifica esse dado por raça-cor, esse Sul Maravilha ali é o segundo estado mais racista, né? Onde a diferença entre brancos e negros é absurda, perdendo somente para Santa Catarina, né? Nosso vizinho aqui do Sul também. Então, a importância da gente fazer uma análise interseccional, trabalhando isso, porque as políticas, financiamento tem que ir ao encontro desses dados, né? Porque senão o Sul Maravilha vai continuar sendo Sul Maravilha e as pessoas pretas, né, pardas que moram aqui continuarão em insegurança alimentar. E aí, em 2011, junto com a Rede de Mulheres Negras para a Soberania Alimentar, nós realizamos o primeiro estudo epidemiológico com comunidades quilombolas em todo o estado. Foi desenvolvido durante o meu doutorado na epidemiologia, na Faculdade de Medicina, junto com a rede, né, o IACOREC também, que é o Instituto, né, de IACOREC, de assessoria quilombola. A CANI também nos ajudou bastante, assim, nós conseguimos, então, por meio de uma pesquisa epidemiológica, entrevistar 634 famílias quilombolas em 22 comunidades, né? Em 17 municípios gaúchos. Então, esses pintadinhos em vermelho são os municípios que nós visitamos, são as comunidades quilombolas desses municípios. Rodamos muito, né? Eram 6 meses de trabalho intenso, que a gente saía da URG sexta-feira à tarde, voltava domingo quase meia-noite, porque segunda todo mundo tinha que dar aula, tinha aula, né? Então foi um trabalho extenuante, assim, mas muito significativo. 6 meses sem final de semana, as alunas de graduação guerreiras lá junto, fazendo viagem conosco. E aí foi uma pesquisa epidemiológica mesmo, que se aplicou um questionário, né? Tinha 122 perguntas, fizemos avaliação nutricional, com peso, altura, circunferência da cintura e medição de pressão também, com 634 pessoas. E aí a gente se depara com um dado terrível, né? Então, a gente já sabia que Rio Grande do Sul, para a população negra, era terrível, né? Comparando com a população branca, que população branca, a insegurança moderada e grave para a população branca era de 4%, para a população negra, 10%, e para a população quilombola era de 39%. Né? Então, quase 40% da população residente em comunidades quilombolas estava em segurança alimentar moderada e grave. Né? Então, a importância da interseccionalidade também com o território. Né? O território é fundamental para as nossas análises também. E para sobrepeso também, obesidade foi muito
grande, né? Comparando com os dados que a gente tem de Vegetel, né? De outros estudos, porque a insegurança alimentar é isso, né? Ela tem as duas faces. Ela tem a face da desnutrição, mas ela também se dá pela face da obesidade, né? Então, a obesidade não é só o excesso, é a qualidade dessa alimentação também, muitas vezes, né? O tipo de alimento que eu tenho acesso, né? Também tem a ver com isso. Alguns programas também que nós investigamos naquela época, que era o Bolsa Família, o PAA, gente, que era um programa destinado para a população tradicional. A população quilombola nem conhecia, né? A população quilombola rural, né? Muitas vezes, não só urbanas. Então, mostrava o quanto que as políticas não chegavam, né, para a população negra e população quilombola tradicional. Aqui foi, né, um dado que 64% nem sabia que programa era. Então, quando a gente perguntava, você tem acesso ao Bolsa Família? Sim. Tu tem acesso a cestas, né? Você recebe cesta de alimento? Sim. Você está incluída no PAA? O que é isso? Né? Ou seja, nem tinham ouvido falar o que era PAA, um programa que era destinado para populações tradicionais. Né? E esses dados, depois nós trabalhamos com gestores, controle social, foi apresentado, né, Cota, lá no Conselho Nacional, e aí o olhar interseccional, né, que as nossas teóricas negras já nos conduziam para isso, né, onde mostrava aqui que Rio Grande do Sul 5% tinha insegurança alimentar, e a população negra quase 10%, e 39% a população quilombola. E depois teve outras, né? Outras pesquisas que a gente fez também, outras análises interseccionais com esses dados de pesquisa nacional, PNAD, né? Onde que não importa que a intersecção entre renda, cor, raça, né? Gênero, porque é isso, aqui é um gráfico, por exemplo, né, que eu tenho o azul, os homens brancos, o vermelho, o homem negro, verde, mulheres brancas e o roxinho, mulheres negras, né? Que independente da faixa de salário, as mulheres negras, né? O roxinho sempre é a barra maior. Então, a insegurança alimentar sempre é para mulheres negras, né? Independente da faixa de salário, independente aqui da escolaridade também, aqui é uma análise interseccional que a gente fez com sexo, raça e escolaridade, né? E o urbano rural. Então, é isso, né? Porque a gente sabe que o racismo, o sexismo, o machismo é estrutural, estruturante. E depois teve uma outra pesquisa qualitativa, né? Que nós fizemos com as comunidades quilombolas com maior insegurança alimentar e maior prevalência de obesidade. Foram 4 comunidades, duas, uma de Pelotas, uma de São Lourenço, uma de Cristal e a outra do Arroio do Tigre. E aí era pesquisa quanti e quali, mas mais para a gente compreender qualitativamente os dados, a gente queria compreender também as práticas, né, de alimentação, a mudança na alimentação que teve nesses últimos tempos.
E foi bem bacana, sim, né? Foi um momento lindíssimo que a gente teve aqui de trocas mesmo, aqui umas fotos com os nossos grupos, né? E aí é isso, né? Que do passado para hoje, né? Do quão perverso que foi o passado e ainda é, e que as escolhas alimentares está totalmente relacionado com esse nosso passado de escravidão, né? Então, muitas vezes as escolhas hoje tá relacionado com o que o meu pai passou, com o que a minha avó passou. Eu era criança, mas eu via que quem tinha o gado era a nossa família, porém, né, quando chegava para a gente era só os miúdos e a carne boa ficava para o dono da fazenda. Nós tínhamos plantação de trigo, mas nós não tínhamos como moer esse trigo. Então, o que eles faziam, né? Os donos das grandes fazendas diziam: traz o teu trigo aqui. Dava o trigo, né? Mais que foi a denominação, né? Dava aquela farinha preta para gente e a farinha branca e boa ficava para eles. Então, são relatos assim de dor e de que o que o pai, avô, o que a população negra passou está totalmente relacionados com as escolhas. Claro que hoje a gente sabe que a farinha, quanto mais escura, mais nutritiva é, né? Mas não é disso que nós estamos falando, né? O uso dos agrotóxicos é algo que vem muito forte para a população quilombola, que tem uma produção sustentável, né? E aí sabe o que é preservar aquele território, porém, do lado tem um agricultor que usa agrotóxico, então todo o agrotóxico que ele usa vai para a plantação, né? Então, mais uma disputa que é de terra, mas é também uma disputa, né? De ideologia, de modos de vida totalmente perverso. E aí são aquelas perguntas que ficam, né? Porque a gente, enquanto nutricionista, quanto profissional de saúde, a gente sempre tenta resgatar os alimentos tradicionais, receitas antigas, né? Para resgatar isso. Mas só que muitas vezes tu resgatar isso é resgatar a dor, né? É tu resgatar todo o processo de exclusão, racismo. Então, tem que ter muito cuidado para a gente trabalhar com os dados, muito trabalho para aquela receita de bolo pronta, né? Que com populações negras, populações tradicionais, populações quilombolas, né? Que foi nesse caso, pode ser diferente, sim. Pode não, né? Fernanda, muito obrigada pela exposição, agradecida. Bom conhecer e estimular, assim, algumas coisas que eu vou te aproveitar e não vou me furtar de te aproveitar bastante agora nesse momento. Esse curso que a gente vem constituindo desde o início do ano, que é um curso para segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar dos povos tradicionais de matriz africana, a gente foi identificando nas diferentes rodas de conversa algumas dificuldades que eu quero compartilhar contigo agora para ver, a partir da tua experiência, se você consegue nos dar algumas luzes a partir desse lugar que você fala de epidemiologista e de nutricionista e de sanitarista da saúde coletiva, que muito nos interessa. Uma das questões é que o povo tradicional, a gente então conceitua povo tradicional de matriz africana como aqueles que mantiveram um contínuo
civilizatório. Portanto, o que nos unifica não é a cor da pele, nem é, na verdade, não é a cor da pele e nem é, na verdade, territórios, a escala que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos trabalhando com uma autodeclaração, que é ser povo tradicional de matriz africana, a partir, basicamente, assim, muito rapidamente, de 5 princípios que a gente coloca, né? Ter a natureza como divindade, né? O respeito ao mais velho incondicional, o compromisso com o mais novo, a circularidade como forma de organização social política, a oralidade como forma de educação, né? Que nos coloca neste lugar, que é uma unidade territorial tradicional, que tem várias denominações, terreiro, barracão, ilê, casa, o que for, mas que, na verdade, é a partir dali. Nós somos povos tradicionais. Então, este conceito, que é o da onde a gente está partindo, ele nos coloca com uma grande dificuldade na escala, quando tu vai fazer pesquisas, porque eu estou dentro do município. Na verdade, a escala eu estou dentro do município e eu sou diferente, por isso sou tradicional, porque eu tenho uma outra forma de me alimentar. O conceito de segurança alimentar, que é esse histórico, que o seu trabalho já traz o conceito de raça, né, como um determinante muito bem estabelecido. E aí nós também, nessas rodas de conversa, a gente foi fazendo que, quando eu reúno esses 5 valores, eu componho uma raça, que é uma raça que é essa hierarquia, que tem também, inclusive, um sagrado diferenciado. Então, nós não nos distanciamos do conceito de racismo, mas sim estabelecemos que a origem do processo, que o grande racismo, que o que quer ser destruído pelo sistema colonizador, é essa origem, é esse corpo território, Cada corpo preto que carrega esses valores, ele deve ser perseguido e destruído. Bom, colocado isso, essa é uma das grandes dificuldades. Apesar de que, quando você me traz os quilombos, o quilombo também, apesar de ser um território determinado, ele está dentro do município, mas ele também é invisibilizado, né? As pessoas não são... Aquele território e aquele corpo território que está lá também não é visto. Bom, isso nos unifica? Nos aproxima? É uma pergunta. A outra questão é uma partezinha do conceito de segurança alimentar, né? Que é o fato do direito. Que até ontem, né, no lançamento da frente, isso veio e que eu também trouxe. O direito de ter uma alimentação tradicional. E que, quando a gente identifica que essa alimentação tradicional, além de ser tradicional, me dá equilíbrio mítico e biológico, ela também é saudável, mas eu quero ter essa alimentação. E aí, como é que você, assim, falando essas loucuras todas que eu estou dizendo, como é que a gente possa pensar em indicadores, né, que estabelecer não ter acesso a essa alimentação? Essa é uma questão. E a outra questão que eu queria dialogar direto com o seu trabalho é em relação à avaliação nutricional, né? A avaliação nutricional. Uma das coisas que a gente viu, a gente já conversou quando estava no Conselho, isso, que tinha os trabalhos da questão indígena, né? Que tem... como é que eu avalio estatura, tendo uma concepção regional, como é o quilombo? Como é que você usou, na verdade, como é que você se viu com essa questão? Porque nos quilombos rurais existem as crianças, que é também a minha área, né, mais de atuação, elas são frutos de relacionamentos muito entre as pessoas daquele lugar. E as estaturas, por exemplo, elas não compreendem a estatura fora daquele lugar. E aí, uma estatura baixa, para nós na pediatria, por exemplo, uma estatura muito baixo, não vou nem falar em curva, ela te leva para um grau de desnutrição e um grau de segurança, se isso foi avaliado. Mas essas são as provocações iniciais. Obrigada. Mas eu entendo essa complexidade, Regina. Eu compreendo, sabe por quê?
até, por exemplo, se a gente considerar as comunidades quilombolas, nem toda comunidade, assim, conhecendo, né, gente, indo para cada comunidade. Nós temos comunidades quilombolas, todas que são de igrejas pentecostais. A gente, por exemplo, não conseguia fazer nenhum tipo de encontro no sábado, porque sábado era o dia do culto, né? E aí, comunidade quilombola é tradicional, sim ou não? Depende, né, Regina? É isso. Não, só para fazer uma questão. Não estou conceito, esse conceito que eu te apresentei não é de comunidade, é de povo. Povo Tá. tradicional. Não é tá. Comunidade, é povo. Não estou falando de quilombo, estou falando não, mesmo. Mas eu estou dando o exemplo da comunidade quilombola, tá? Assim, porque legal. Porque do povo eu vou aprender com vocês, né? Essa é a especialidade. Eu estou trazendo a minha experiência para tentar contribuir nessa construção que tu está me questionando. Bom, eu só fiz a observação, Fernanda, porque, na verdade, mesmo sendo evangélica, por exemplo, a comunidade tradicional, ela é a comunidade tradicional daí, né? Não sei, até quero te ouvir. Mas, para mim, o quilombo, independente do que ela é, comunidade é. Ela é não dentro daquele conceito todo imaginário que se tem, né, Regina? Porque é isso, né? Que a gente pega alguns conceitos ali, que é isso, de tu manter a cultura, né, afro-brasileira, tá, não, mas é isso, ela não deixa de ser uma comunidade quilombola, isso. Algumas comunidades quilombolas, né, também tem pessoas raciais, até tem lideranças quilombolas brancas, né? Na pesquisa foi 4% da população branca. Ok. Vamos pegar assim relato de uma mulher negra quilombola, tá? Casado com um homem branco, e ela tem relatos, né? Ela é uma mulher negra, professora lá, e ela tem um relato e uma militância, né? Então, o racismo para ela está construído conceitualmente, mas está também na prática. Ela consegue perceber no cotidiano dela, né? Isso. Quando ela vai no supermercado comprar e que ninguém atende ela, né? É isso. Bom, a cidade é desse tamanho, todo mundo se conhece, todo mundo sabe que ela é uma mulher quilombola. Agora, eu te pergunto, o companheiro dela, que mora no mesmo território, um homem branco, será que ele tem esse mesmo tratamento? Não, segundo ela, não. Né? Então, a complexidade disso, assim, bom, a população quilombola, elas têm uma definição, tem algo que aproximam ela, mas o componente racial, ele também está presente, né? Porque é isso, ele é um homem quilombola lá, mas ele é um homem branco. E quando ele vai, né, no centro lá da cidade, não tem um tratamento diferente. Então, mesmo com essa conceituação de povos tradicionais, e que eu compreendo que a questão racial não é um dos elementos, pelo que eu entendo, mas pode ser algo de análise, sabe? Também pode ser uma questão de análise dentro dos povos. E sobre o estado nutricional, realmente, nós já conversamos sobre isso, nós fizemos uma análise ali padrãozona, sabe,
Regina, usamos lá o IMC para déficit de altura, nós não percebemos nenhuma discrepância, assim, nenhum dado diferente. Agora, para o peso, sim, né? Então, realmente, assim, precisaria de uma análise mais decolonial sobre esses dados aí de estado nutricional, com toda certeza. Obrigada, Fernanda. Respondeu sim. Eu acho que a questão da cor da pele, acho que para nós, ela tem, sim, tem que ser colocada dentro desses indicadores que a gente vai estar trabalhando, até para ver, né? Eu sou uma mulher da tradição, e aí tem um homem branco da tradição, como é que isso é colocado? Acho que isso é interessante. A questão de gênero, acho que você traz também, é legal. O meu, acho que a única coisa que fica mais assim, que eu acho que é uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar, eu acho que teve um professor que trouxe uma proposta que é seguir, em vez de seguir a pessoa, seguir o alimento, que para nós foi algo interessante, assim, seguir se esse alimento como está lá colocado dentro dessa pessoa, desse corpo-território, quanto esse alimento chegou como indicador, e eu achei isso muito interessante, que ele fez isso também a partir, que a nossa base é os quilombos, é o que vocês fizeram, é o que vai servir para nós realmente poder trabalhar. Então, eu estou muito grata pela sua resposta, sim. Obrigada. Obrigada, Edna. Que interessante seguir o alimento. Foi muito interessante. Eu acho que, porque, inclusive, ao seguir o alimento, eu posso seguir o alimento para dentro da diáspora forçada, como para o lugar de origem, né? Onde está? Tipo, se eu seguir o quiabo, por exemplo, eu posso ver o quanto de acesso eu tenho ao quiabo e quanto lá em África tem quiabo. Foi linda as rodas, assim. Fernanda, queria, né, também agradecer muito a fala. Acho que sim, vários elementos já tinha assistido, né, e é sempre muito impactante e é dolorido, acho, para todo mundo que tem acesso a esses dados, né. Mas eu queria abrir uma fala que tu fizeste e aproveitar que a Cota está aqui para entender um pouco desse espaço do Conceia, né? Então, acho que quem trabalha com segurança alimentar e nutricional tem o Conceia como uma grande referência de um espaço brasileiro que consegue ser multicultural e atender a diferentes demandas, né? A Cota já nos comentou aqui no momento anterior a conquista dos POTMAS em incluir o acesso à água como um indicador de segurança alimentar e nutricional. Então, eu queria um pouco ouvir vocês, assim, um pouco nessa reconstrução aí arqueológica do que sobre, né, das memórias do Conceia, e dizer que eu tive uma experiência que foi muito interessante, assim, eu participei de uma reunião dentro dos processos, acho que são preparatórios para a reunião do Conceia, dentro do GT que tratava da questão negra, não me lembro como é que é exatamente o nome do GT, e ali a grande pauta que estava se criando era o enfrentamento ao racismo institucional, né? Então, como uma pauta do Conceia, né? E naquela reunião eu estava levando uma sugestão que tinha saído dentro de uma dos espaços de articulação aqui do Sul, que era pensar numa política territorial e ambiental para territórios quilombolas, assim como existia para os territórios indígenas. E também ali estava sendo colocado que isso já vinha sendo pensado e gestado no âmbito do Conceia. Então, na verdade, eu queria isso, provocar a ti e a Cota para nos trazer um pouco quais são esses grandes embates, né? Quais são as forças que se fortalecem, né? As forças que se contrapõem, né? Dentro de um espaço que fica nesse imaginário como algo muito brasileiro, né? E muito de uma conquista aí dos movimentos. Então, essa é a primeira provocação. Não, o Conceia realmente, né? Ele era um espaço de conquista, né, dos movimentos sociais, né, como todos os conselhos, né, de poder fazer juntamente a gestão, ou pelo menos tentar incidir
em políticas públicas, foi muito, eu acho que esse nosso imaginário e essa nossa, também é isso, né, porque foi muito significativo a extinção do Conselho no primeiro dia do atual governo, né, isso é um recado. E o Conselho, obviamente, né, teve muita briga, muita disputa, como em qualquer espaço, né, que as estruturas, por mais que nós estivéssemos lá, não deixavam de ser racistas, né? Muitas vezes isso, algumas pautas não passavam, mas era um espaço democrático, sim, né? E ele se tornou mais democrático porque era isso, a população negra tinha uma reserva de vagas, né? Porque o Conselho ele é composto pela sociedade civil e gestão, né? E a sociedade civil, então, é dividido por vários, né? Tem pesquisadores, movimento de mulheres, pescadores, né? E a população negra era um dos segmentos. Só que nós somos um segmento, né? Mas também como tão população quilombola também, né? Os povos de matriz africana. Então, tivemos conquistas nessas representações aí, né? Disputa, tudo é disputa, mas era um grupo, né, muito qualificado, porque alguns conselhos que a gente participa, muitas vezes as discussões não vão, porque os membros, né, e as membras muitas vezes não têm qualificação, assim, de entendimento, né, e ali não, era um grupo muito qualificado. Então, saiu muitas propostas, né? A incidência política foi forte do Conselho, né? Juntamente, assim, a gente que trabalhava com a questão racial também tinha uma CEPIR, né? Que também tensionava, né? Enquanto gestão e nós, enquanto sociedade civil, tensionava de uma outra forma. E algumas coisas assim foram, né? Mesmo, por exemplo, no PNAE, que 30% tem que ser, né, compra da agricultura familiar. Quem são esses agricultores familiares? Sim, mas o conselho realmente, ele era um conselho consultivo, mas ele muitas vezes ele atuou como um conselho deliberativo, né, Regina? Não sei se tu concordas comigo, assim, mas a gente produziu e trabalhou muito, assim, dava muito trabalho participar da muito. Dava muito trabalho. Eu acho super interessante essa provocação da Gabi, assim, no momento que a gente está vivendo. Assim, acho que ele é um ponto importante para a gente pensar. Mas, e aí essa concepção, né, da discussão de segurança alimentar, e aí eu quero dialogar com a Gabi dessa pergunta dela, nesse sentido da história do movimento de segurança alimentar. Né? O movimento de segurança alimentar ele surge nesse pós-guerra, e depois a institucionalidade cristã que ganha com essa discussão. Né? Com a lei do ventre livre, sexagenário, bota os neguinhos na rua, e aí vai lá as instituições da igreja, e aí conseguem verba, porque elas estão junto aos governos, e aí a solidariedade, o assistencialismo, eu vou dar comida para os pobrinhos, e eu não vou ver o que os pobrinhos têm de proposta para trabalhar. Então, o Conselho também era 80% cristão. Não, 90%, o último dado, 90% cristão. 90% cristão. Os 10% estavam na CP5, era nós, e na CP6, que eram os indígenas. 90% cristão. Quem é que acessava as coisas que nós lutávamos e trabalhávamos muito para conseguir? Quem é que chegava nos projetos? Agora, era um conselho empoderado.
Então, assim, ontem foi o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar em Porto Alegre. Acredito que a gente é muito resiliente, né? Nós vamos por ali, por aqui, por ali, por aqui, e a frente, que é um mecanismo bem frágil, inclusive, dentro da Câmara, ontem foi lançada com uma força total, assim, não era à toa, estava lá a ministra Tereza Campelo, estava lá a representante da FAO, estava lá todas as instituições da terra, né? MST, deputado estadual, eles estavam lá. Então, ontem eu olhei com muito bons olhos, né? E mais ainda, pela bancada negra, tem mais mais a cereja do bolo, quem apresenta a proposta, e mais outra cereja do bolo, quem apresenta é uma vereadora que hoje não está vereadora, né? Que é Reginete Bispo. Então, assim, tinha várias questões que a gente, claro, eu fui lá muito centrada, nem chorei ontem, mas era de chorar, assim, porque era um momento de rearticulação do movimento social a partir do legislativo e não só com o executivo, com os conselhos, e tentando criar um mecanismo que no município eu possa me deslocar. Então, acho que a conferência, hoje nós estamos na coordenação da Conferência Popular de Segurança Alimentar. Mas eu quero confessar, assim, é muito triste. As pessoas vão para a Conferência Popular acreditando que tem um lugar que vai receber as propostas delas, como eram as conferências anteriormente. Elas não caiu a ficha, ou nós vamos fazer, ou então não tem soberania certa. Então, acredito que fortalecer os conselhos e essas estruturas, como essa da universidade, é super importante. Então, ter um espaço universitário que discute segurança alimentar e nutricional e que possa ser referendado no sentido de produção de dados. Eu estava ouvindo o Fernando, ouvindo a pergunta da Gabi, pensando, bom, eu acho que é esse caminho, eu acho que é isso, eu acredito nisso, eu acho que é bem importante que a gente continue, que isso fortaleça os conselhos. E aqui no Rio Grande do Sul, o Conselho Estadual está fragilizado. Acho que a gente pode tirar aqui, inclusive, representação para o Conselho Municipal, para os Conselhos Municipais. A gente pode disputar como universidade esse espaço nos Conselhos, né? Com esses projetos que a gente vem constituindo. Eu só queria reforçar ontem, assim, realmente, ontem o lançamento da frente foi lindo, né? E eu fiz uma fala ontem, né, da necessidade, né, da importância dessa rede. Eu não sei se tu lembra, Divina, da minha fala, mas com um trabalho em conjunto com a Frente Antirracista Parlamentar, porque a gente sabe que na hora de disputa, quem é que... Bom, o PA é um exemplo. PA foi desenhado para agricultores familiares e as comunidades tradicionais eram prioritários e eles nunca tinham ouvido falar. Então, nós sabemos qual era o fenótipo e quem eram os agricultores familiares que eles estavam falando. Então, o trabalho da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar com a antirracista, eu acho fundamental. Eu tenho um pesar muito grande com o Conselho Estadual. Eu tenho talvez a minha grande mestra aí da segurança alimentar e nutricional foi a Brisabel Rocha, e ela foi uma militante dentro do Conselho fenomenal e que faleceu, né, por ataque cardíaco logo depois da extinção do Conselho Nacional, mas principalmente pelo Conselho Estadual. Ela tinha conseguido uma agenda com o governador do estado do Rio Grande do Sul para entregar o plano, aliás, com a Regina, para entregar o plano, e ela teve 2 infartos por causa disso, assim. Mas se a gente, né, estipular que é uma pauta necessária, eu acho que a gente pode entrar conjuntamente. Mas... Eu acho que para ajudar, né, dentro desse curso que nós estamos constituindo. Então, assim, para não perder o foco. Os conselhos são espaços, sim, de troca e que a gente só conseguiu chegar até aqui porque tinha conselho. Em primeiro lugar, assim, com disputa, com tristezas, com perdas, né, o saber, a meritocracia, tudo isso a gente viu. Mas era um espaço democrático, como disse a Fernanda.
eu podia botar o pé na mesa e dizer, não, eu só saio... precisa ver a disputa ideológica que foi povo de terreiro e povo tradicional de matriz africana. Eu chorei. Mas é uma disputa ideológica. Eu vou ficar aqui até a hora que vocês vão me convencer que não vai ser assim. Então, eu acho que, na verdade, então é esse espaço democrático que a gente perdeu. E por isso hoje nós estamos lutando por eles todos. Mas eu, por incrível que pareça, ainda das falas de ontem, a fala do cara da FAO, que conseguiu ouvir, eu admiro muito quem consegue ouvir, assim, e ele conseguiu ouvir a Reginete dizer que alimento era sagrado. Porque a Reginete, sabe, quando vai apresentar, fala isso e diz que, e ele diz que tem que falar das pessoas, porque apesar da esquerda, da fala da Tereza, por exemplo, ser uma fala extremamente conjuntural, importante, falar da fome sem dizer quem está passando fome, sem centrar nas pessoas, é muito duro. E aí a gente vê falar, hoje a pauta não é as pessoas com fome, a pauta é a fome. E eu acho que isso tem uma larga diferença para nós, nesse curso que a gente está constituindo. Porque a fome também foi a pauta da primeira Conferência Internacional de Segurança Alimentar em 1973. Porque, na verdade, o que se quer é aumentar a produção de quem tu tem interesse que venda. E não que as pessoas tenham acesso a uma qualidade, uma comida de verdade. E eu compartilho, Gabriela, a tua dor, porque isso, né, essas estruturas machistas e racistas nos adoecem, né? Elas nos adoecem e nos matam, né? Então, se pensar pessoas, né, que andaram conosco e que hoje nós temos acesso à universidade, temos uma política de saúde da população negra, muitas dessas pessoas já não estão mais aqui conosco, por conta disso, que essas estruturas nos adoecem e mata. Não tem pergunta, eu só queria falar rapidamente desse nosso último projeto, que é Promotores em Saúde da População Negra, tá? Que é um curso que Porto Alegre já tem há mais de 10 anos e nós reproduzimos em nível estado. Gente, é isso, né? Trabalhar com gestores e profissionais de saúde é algo também, né? Eu passei 2 anos imersa, agora eu preciso de 1 ano, assim, né? Respirar, porque é muito... Daí nós precisamos... É isso, né? O racismo institucional tem que ser a pauta, porque não tem avanço, não pode ser a melhor pessoa, mais qualificada lá, mas não passam, né? Não passa, porque a estrutura é essa, né? E quando a gente trabalha com os gestores dos municípios e alguns profissionais, e a gente ouve relatos, né? É isso, a gente está falando com um abismo muito grande, né? Em nível de proposição, de ação, e o que, de fato, a vida real faz, né? Porque é isso, a população negra, né? O acesso na saúde é como? É nas unidades de saúde, se não tem um profissional lá, né, que entende isso, que não, né, não adianta nós ficarmos pensando aqui em nível. Então, essa lacuna aí de política, gestão e de formação é fundamental. Por isso que esse curso de vocês, eu vim aqui com a maior alegria, sabe? Porque é formação, gente, é formação. A ideia do curso, Fernanda, é que, na verdade, tem acesso de todo mundo, né? A primeira leva, a gente está pensando em que sejam os povos tradicionais de matriz africana mesmo. E a gente tem... aliás, hoje eu consegui organizar melhor o pensamento nessa questão do indicador, foi um dos melhores, assim, dos momentos, assim, dessa coisa da escala, a coisa do gênero, da questão racial a partir... Não tem grandes bancos de dados que possam nos subsidiar, então a gente pode subsidiar a partir de gênero, pode subsidiar a partir de raça-cor, como está no IBGE,
E aí, o desafio, talvez, que agora acho que a gente tem que, a partir dessa conversa, principalmente dessa conversa hoje com a Fernanda, acho que a gente tem que centrar, juntar isso que ela trouxe com a questão do correr o alimento, né, nessa constituição desse indicador mais específico do povo tradicional de matriz africana, que para mim começa a ficar bem mais nítido agora. Assim. Então, a ideia é que a gente possa constituir, mas eu acredito que na verdade, o grande legado que a gente deixa para o povo tradicional de matriz africana é poder apresentar para esses gestores que você está trabalhando uma ferramenta que vai poder estabelecer, inclusive, políticas públicas voltadas mais adequadas. A gente enfrentou isso, por exemplo, agora na pandemia, que é um parecer da insegurança alimentar dos povos tradicionais de matriz africana, exigindo do governo estadual a questão, mas montando pela primeira vez uma cesta alimentar emergencial para os povos tradicionais, então, que levava em consideração o fato que nós não queríamos farinha de milho, porque a gente não usa farinha de milho, mas que a gente queria canjica, queria milho pipoca, que a gente queria, não saiu quiabo porque é no Rio Grande do Sul, mas saiu mostarda, mas saiu as comidas, e que são alimentos tradicionais para fazer alimentação para todo mundo, sabe? E eu chorei. Aí quando me apresentaram, aí eu vi assim, a nutricionista, quem foi a nutricionista que fez? Então, eu acho que esse é um trabalho que eu acho que pode vir para cá, é um trabalho feito no Rio Grande do Sul, de bastante, que ali já tem os alimentos, tipo, se for no Rio Grande do Sul, já tem os alimentos aos quais a gente deveria perseguir, entendeu? A gente acho que está trabalhando em 2 módulos do curso dentro dessas falas, né? Um é o dos indicadores, e o outro é das políticas. Então, eu queria, essa era a minha primeira pergunta, acho que uma pergunta que tem que constar, Fernanda, dentro do campo da saúde, existem políticas específicas para o povo negro? Existem políticas que deem conta das especificidades das questões de saúde do povo negro ou não? E a outra é se elas estão, como elas estão indo. E também como é que tu visualiza, digamos, que políticas poderiam ser desenhadas para dar conta disso, né? Maravilha, Gabriela. Gabriela, não. Nós temos aqui, às vezes, era o que eu ia perguntar, que legal. Nós temos a Política Nacional de Saúde Integral da Saúde da População Negra, né? Que é aquilo, né, gente? Tudo é disputa, né? Então, assim, essa política 2003 foi aprovada, não, 2006 ela foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde, tá? Ela foi instituída pelo Ministério da Saúde em 2009. A última versão, a que foi instituída, não é a primeira versão, né? Porque tudo é disputa. Porém, a Política Nacional de Saúde da População Negra, o objetivo dela, né, é combater o racismo institucional na saúde, né? E é o reconhecimento que o Ministério da Saúde faz que o racismo é, sim, um dos determinantes sociais. E tem diretrizes, né? Tem 7 diretrizes, eu acho. 7? Eu acho que são 7. E uma delas é justamente preservar o conhecimento tradicional da saúde, que eu acho que dialoga bem com o projeto de vocês. Uma das diretrizes da política nacional dialoga bem, assim. São diretrizes para os municípios e estados, né, fazerem, mas não tem um programa específico. Nós temos ali o programa da hipertensão, mas não é um programa destinado para a população negra, mesmo sabendo que a população negra é muito mais acometida e que morre mais por isso. Mas é um programa da hipertensão. O que né, seria necessário? A política da saúde da população negra sozinha não faz nada. Ela é um instrumento para a gente transversalizar com outras políticas, com outros programas.
né? Mas não necessariamente tem para a população negra. Antes da Jéssica, eu só queria também relatar um caso que chegou para mim semana passada. Uma estudante da saúde coletiva veio perguntar se eu posso fazer um curso de boas práticas para empreendedoras negras que produzem alimentos. Daí eu falei para ela, né, faz muito tempo que eu já não trabalho com isso, né, é mais dentro da microbiologia, da nutrição de quem está trabalhando com produção de alimentos, mas por quê? Daí ela veio comentando, Kimberly, foi a Cláudia Dutra, eu não sei se tu lembra dela, Kimberly. Que em 2019 teve uma feira, né? Todo o ano tem a feira do mês da consciência negra, que acontece todo novembro no Largo Zumbi dos Palmares. Então, ali acontece roda de conversa, cursos, vendem comida, tem a parte cultural, tudo junto naquele espaço. Ano passado, as afroempreendedoras que sempre, né, estavam indo para lá e a vigilância proibiu elas de venderem comidas, né, porque não tinha o curso de boas práticas. Então, rapidamente, a prefeitura chamou os food truck para oferecer comida. E eu disse para ela, não, mas por muito tempo, no meu tempo, né, de nutricionista, a prefeitura dava esse curso. Qualquer pessoa que queria, né, produzir alimentos, abrir algum comércio, era dado pela vigilância. Obviamente que com esse desmonte todo, aí esse curso hoje, ele é todo privatizado. Então, a prefeitura não dá mais, a secretaria não dá mais, né? E a gente sabe por quê, né? Porque esses espaços estão esvaziados e não teve reposição de trabalhadores e não conseguem dar conta. Então, hoje, para fazer, tem que pagar um Senac, o Mesa Brasil também oferece, mas eu acho que é pago, né? E aí eu disse para ela assim, não, nós podemos pensar para resolver isso agora, mas isso nós temos que pensar numa política pública, porque a inclusão produtiva é um elemento da segurança alimentar, né? Então, como é que a gente vai garantir a inclusão produtiva de mulheres que majoritariamente são mulheres negras, né, que produzem? Como que nós vamos garantir isso? Então, vamos fazer esse curso de boas práticas para afroempreendedoras negras para poderem participar dessa feira. É bem interessante essa questão, porque, na verdade, o que a gente questiona, como povo tradicional de matriz africana e como povo originário, é que a gente tem que ter o curso de boas práticas, mas não pode ser de boas práticas a partir do olhar que está colocado lá para as feiras, entendeu? Então, assim, como é que a gente vai? A gente não vai levar mais a nossa folha de bananeira para colocar as questões? A gente pode queimar, que são formas de vigilância, são formas sanitárias do próprio povo, que é queimar a folha para poder botar. A gente não vai mais passar azeite de dendê nas gamelas para não criar fungo, que são formas. A gente precisa, na verdade, as indígenas nunca conseguem depois passar, por exemplo, por esse processo e apresentar qualquer comida nesses lugares. Então, eu já quero agregar aqui, e a gente se coloca à disposição, até porque a gente já estava usar a colher de pau, exatamente. Só que tem formas sanitárias próprias do povo que são desenvolvidas e que a gente pode. O dendê é a única graxa que é usada, por exemplo, em todo maquinário de cozinha. A única graxa que pode ser usada é a graxa de dendê. Ela é exportada para todo mundo para esse processo. E quando a gente usa dentro das nossas unidades territoriais tradicionais o dendê como isofilme dentro da magamela, está garantido esse processo.
em algum momento, tentando conversar com as vigilâncias sanitárias. A gente está fazendo isso aqui em São Paulo, então acho que se vocês estão fazendo, a gente já pode agregar para não ter que fazer 2 vezes o mesmo trabalho, fazer para afroempreendedoras, que é uma questão, e para as mulheres da tradição de matriz africana, ou mulheres e pessoas da tradição de matriz africana. Nós precisamos criar novas tecnologias, por exemplo, para manter o feijão fradinho, por exemplo. Quando a gente bate o feijão fradinho, ele fermenta muito fácil. Então, então eu não quero, sabe, eu não quero me adequar àquele processo que está lá, mas quero que a gente possa ter o direito de alimentar de acordo com essas tradições. E aí, conseguir fazer esse curso, e que isso seja respeitado. Isso seria uma reparação, sem dúvida. Então, além de se manter, de ter acesso à comida que se quer, é poder vender, comercializar, sobreviver a partir daquilo que é o meu saber.